Hoje deu uma trovejada boa aqui. Olha como é que tá aqui. O carro ali tem que enfrentar. Bora. Tem jeito não. Tem que entrar. Aí. E aí, turma? Tamo por cá, viu? Eu acabei de sair de casa agora há pouco. Fui dar uma olhada ali no gado. Tô indo ali olhar agora outro lote, mas enquanto isso tô passando aqui no canavial pra dar uma olhada aqui no serviço que foi feito essa semana. A cana aqui foi adubada. Essa semana agora a gente vai entrar com o cultivador. Depois herbicida e já era. Mas eu abri a câmera do celular para falar sobre um assunto específico. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Não precisa você responder não, você pode responder na sua mente. Geralmente quando você começa algo, quando você faz algo, você coloca a expectativa nas pessoas para te apoiarem? Responda aí na sua cabeça, sim ou não. Provavelmente a resposta foi sim, né? Por quê? Porque o ser humano, geralmente, ele coloca expectativa nas pessoas à sua volta. Principalmente se for familiar e amigos. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Ontem eu tive uma conversa com um sócio meu em um negócio específico. E esse cara, ele montou um negócio que não tem nada a ver comigo. Eu nem penso em empreender nesse negócio, nesse segmento, melhor dizendo. E aí a gente estava conversando sobre os resultados dele e tal, né? E eu dou alguns, vamos dizer que assim, direcionamentos a algumas pessoas, devido à quantidade de coisas que eu já abri. No empreendedorismo, se tem respeito quem tentou mais vezes, quem fez acontecer mais vezes. E muita gente sabe que eu sou meio louco, que eu faço de tudo, e aí chega para mim às vezes para pegar um conselho. E esse cara, por ter um negócio comigo, ele praticamente conversa comigo diariamente, né? Provavelmente o que eu vou falar aqui é uma extensão, na verdade, do que a gente conversou. Vê só, cara, por que eu fiz essa pergunta, se você geralmente coloca expectativa nas pessoas à sua volta ou não? Porque as pessoas geralmente fazem isso, né? Então a sua resposta provavelmente foi sim. Apesar de saber que você não deveria fazer isso. Eu fixei um vídeo aqui no perfil que tem a ver com o tema de religiosidade, né, sobre Deus. E nesse vídeo eu já sabia que esse tipo de conteúdo ele não engaja aqui na internet. Então eu fiz realmente sabendo que eu iria me expor e que eu não teria quase retorno nenhum com isso. Podem ir lá que no começo do vídeo vocês vão perceber eu falando justamente isso. Eu não estou aqui para ganhar nada, ao contrário, eu só tenho a perder. Independentemente se é um negócio físico, se não é, você não pode colocar expectativa nas pessoas. Por quê? Às vezes, o padrão de resposta das pessoas está atrelado muito mais ao inconsciente do que ao consciente. Não é que a pessoa não queira te apoiar, é que o cérebro dela sabota ela. Porque o cérebro das pessoas, eles não conseguem ver, acreditar, aceitar que algumas pessoas estão tentando algo e você, ou o cérebro dessas pessoas, não consegue realizar esse algo. É aquela velha frase, as pessoas, elas não têm coragem de fazer e por isso que elas vão tentar fazer com que você desista. Isso é muito verdade. Você pode aceitar ou não, o problema é seu. Eu estou aqui para passar um conselho. Eu aprendi a não criar expectativa nas pessoas. Eu aprendi a fazer coisas que não dependem da aprovação de ninguém. E isso tem muito tempo. Inclusive falei justamente sobre isso também nesse vídeo. Assistam, velho. Assista esse vídeo completo, vocês vão entender. Cara, eu não estou nem aí para reação. Se vai ter curtida, se vai ter comentário, se vai ter nada. Eu me importo mais com quem está fazendo do que a quantidade de pessoas que está fazendo, entendeu? E eu sei que as pessoas vêm, elas só não querem reagir, elas só não querem se expor ao ponto de dizer que concordam com você. Então você precisa ser consciente nisso e seguir a caminhada. E aí eu dei o exemplo para ele do seguinte, ó, cara, bota na sua cabeça o seguinte, a gente montou um negócio e tal, né, e ele é o operacional, eu sou só o investidor. Aí eu falei para ele, cara, bota na cabeça o seguinte, você precisa entender que as pessoas à sua volta, principalmente, elas só vão enxergar você como um potencial quando você, de fato, tiver resultado. Quando você concretizar aquilo que você está prometendo fazer. Enquanto isso, você é só uma promessa. Enquanto isso, as pessoas não vão apostar em você. Você precisa apostar em você. Quando você tiver resultado, essas mesmas pessoas que não te apoiaram, elas vão chegar, dar 3 tapinhas nas costas e vão dizer, cara, eu sabia que você era assim, eu sabia que você tinha potencial, eu sabia que você ia virar o jogo. Só que, na verdade, elas não sabiam. Entendeu? Elas só aguardaram você ter resultado para se aproveitar de alguma forma ou para realmente dizer que estava com você o tempo todo. Mas a gente sabe que não está. Isso é muito real. E aí eu vejo alguns produtores de conteúdo, apesar do pouco tempo que eu passo aqui na internet, né? Eu acompanho algumas pessoas e tem até umas trendezinhas que a galera coloca. Ah, como as pessoas que não me conhecem me veem gravando conteúdo. Aí todo mundo gosta. E como as pessoas que são minhas amigas, me conhecem, me veem. Aí todo mundo tem uma cara de nojo, tipo assim, desaprovando o que o cara tá fazendo. É justamente isso.
quando eu falo de alguns temas aqui que eu não quero falar, eu me sinto obrigado, muitas das vezes, não é para engajar. Esse tipo de público, esse tipo de tema, não engaja, pô. Eu sei o que engaja, só que eu não quero fazer isso agora, entendeu? Para mim não faz sentido fazer isso agora. Pode ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas? Pode, por algum objetivo específico. Mas como esse não é meu objetivo agora, não faz sentido fazer isso, entendeu? Aí eu fico parando para analisar. Cara, já pensou se todo criador de conteúdo for colocar a expectativa no amigo dela, que ela confia, que é amigo do peito, dá lá uma curtida, um comentário na foto, na publicação ou no vídeo dela, elas vão desistir. E é por isso que as pessoas começam muitas coisas e acabam desistindo. Por quê? Porque elas colocam a expectativa nas pessoas, não no potencial dela. E esse é o problema, cara. Você precisa enxergar o potencial em você, confiar em Deus, dar a cara a tapa e fazer. Faça, mesmo que você erre, você vai errar, vai acontecer de ser ridicularizado o tempo todo. Faz parte, cara, faz parte do processo. Eu nunca vi um cara que mudou de vida, que não foi louco o suficiente para não dar ouvido às pessoas à volta dele e fazer acontecer. Eu nunca vi. É um padrão de sucesso, é um case de sucesso. Esse é o padrão do empresário, do cara que vira o jogo. É o cara que é louco o suficiente para não dar ouvido às pessoas à sua volta. Algumas querem protegê-los, outras realmente só querem capar o potencial dele. E existe uma frase que é muito verdade, que é o seguinte, ó. As pessoas, elas não têm coragem de fazer e por isso elas querem te fazer desistir. E é essa a verdade da vida, principalmente quando se fala de empreendedorismo. Então esse é o recado aí. Valeu, tamo junto.